Hebron, Igreja Viva. Graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém? Deus, Ele tem gerado algumas coisas no nosso coração. Eu queria trabalhar com você um pouco hoje sobre a questão do chamado. Eu creio que todos nós temos um chamado. Prova disso é que você nasceu. E eu creio de forma muito convicta de que você nasceu não foi porque o seu pai e a sua mãe quisessem que você nascesse. Você nasceu por conta de um propósito, por conta de um chamado. Ainda que isso não é tão claro, ainda que isso para você hoje talvez não seja tão real, não seja tão claro, mas foi esse propósito de Deus que requereu o seu nascimento. Foi o propósito de Deus que te chamou à existência. Então você nasceu simplesmente não para ser um rostinho bonito. Você nasceu simplesmente para alegrar uma família. Você nasceu por conta de um propósito. Então, o fato de você existir e estar vivo até hoje, isso mostra que Deus tem um propósito na sua vida. A questão é se eu vou corresponder ou não com esse propósito. A questão é se eu vou viver essa vida, ou vou viver a vida que o Senhor preparou, projetou para mim, ou eu vou procurar escrever a minha própria história, ou eu vou procurar viver a minha própria vida. Nós precisamos entender que há dois tipos de vida: a vida que você escolhe viver e a vida que Deus projetou para você viver. O grande desafio que nós temos é vivermos uma vida que vale a pena ser vivida, não simplesmente existir, não simplesmente um CPF, uma certidão de nascimento, mas levar uma vida que vale a pena, uma vida que vai justificar a sua existência, uma vida que vai justificar o porquê que você está aqui. Hoje é dia 24/4/2018, nós estamos aqui, mas a pergunta que eu quero te fazer é: será que você está vivendo aquilo que Deus preparou para você viver no dia 24/4/2018? Ou nós estamos muito aquém disso? Ou nós estamos muito distantes disso? Que é um projeto, há um propósito, há um chamado de Deus sobre a sua vida. Eu queria ministrar isso sobre o seu coração. Eu creio que a verdadeira obra de Deus, ela sempre acontece de acordo com o seu plano e de acordo com o seu propósito. Deus tem algo para fazer na vida do homem, mas uma vez que o homem se perdeu no Éden, fica meio que impossibilitado, porque o homem está separado. O homem que está no pecado, ele se torna inimigo de Deus. A Bíblia diz que o que faz separação entre nós e Deus são os nossos pecados. O homem está em conflito com Deus, há uma separação. É por isso que Jesus ele vem como um mediador. O homem e Deus estão brigados, estão em litígio. Jesus vem como Deus, ele pega na mão de Deus, e como o homem ele pega na mão do homem, e ele faz as pazes novamente entre Deus e o homem. Agora a paz, agora o relacionamento foi restaurado, porque há um propósito. Mas para que o propósito de Deus se cumpra na vida desse homem, ele precisa ser recriado, ele precisa nascer de novo, ele precisa ser regenerado. Então o que Deus faz? Deus pega esse homem que estava perdido no Éden, salva esse homem, Deus o redime. O que é redimir? Redimir é comprar de volta aquilo que originalmente era seu, mas por algum motivo se perdeu. É como se eu tivesse feito um barquinho de madeira e tivesse tido essas chuvas que estão tendo constantemente aqui em Vila Velha, e eu estou brincando com o meu barquinho lá na rua, de repente vem a enxurrada e leva o meu barquinho de madeira embora. Aí eu estou passando no centro comercial aqui da cidade, eu olho para aquela loja que tem tudo, e de repente eu olho lá na vitrine, lá está o meu barco de madeira. Aí eu entro dentro da loja e falo: olha moça, esse barco é meu. Ela fala: não, está dentro da minha loja, é meu. Não, mas fui eu que fiz, fui eu que criei esse barco. Ela fala: não,
se você quiser levar esse barco, você tem que pagar por ele. Eu pago pelo barco e levo embora. Então aquele barco é meu 2 vezes. Ele é meu porque eu criei, mas ele se perdeu e eu fui lá e paguei. Então ele é meu porque eu criei e porque eu comprei de volta. Isso que é redenção, é comprar de volta aquilo que originalmente era seu, mas se perdeu. Nós somos de Deus 2 vezes. Primeiro porque Deus nos criou, e segundo porque Ele nos redimiu. Ele comprou com alto preço, nos trazendo de volta para Ele. Então Deus nos redimiu, nos comprou de volta. Então uma vez que eu estava perdido, eu fui redimido, eu nasci de novo, eu recebi da natureza do próprio Deus dentro de mim. Então agora eu estou apto, agora eu estou pronto para ser usado por Deus. Então todas as pessoas que nasceram de novo, todas as pessoas que confessaram a Jesus como seu Senhor, eles estão prontos, eles estão preparados para serem usados por Deus. Vocês estão me entendendo? Mas preste atenção. Só que quem acabou de nascer de novo, quem é novo convertido, quem está no começo dessa caminhada, não se sente preparado nem pronta para ser usado por Deus, porque ele não tem convicção de que Deus quer usar todos. Então, diante disso, diante dessas circunstâncias, diante dessa impossibilidade que o homem coloca, Deus, dentro da sua misericórdia, Ele faz algo que nós chamamos de chamado. Deus nos chama. Deus gera uma convicção no nosso coração de que Ele quer nos usar. Mas existe um problema. Na grande maioria dos irmãos, existe um problema no seio da igreja quanto a esse chamado. Todos que nasceram de novo, diga comigo, todos que nasceram de novo. E quando eu falo todos, é todo mundo. Todos que nasceram de novo têm um chamado. Todos que nasceram de novo têm um propósito. Só que esse chamado, ele não se restringe ao chamado pastoral. Eu não estou dizendo que todo mundo vai ser pastor. Eu não estou dizendo que todo mundo vai ser mestre. Eu não estou dizendo que todo mundo vai ser apóstolo, vai ser profeta, vai ser evangelista. Não. Há um chamado de Deus sobre a sua vida. Há um chamado para ser usado por Deus em qualquer lugar aonde você estiver. Itamar, eu sou um advogado, Deus vai te usar como advogado. Itamar, eu sou um vendedor, Deus vai te usar como vendedor. Itamar, eu ando na rua à toa, Deus vai te usar na rua. Há um chamado. Então, quando nós temos revelação dessa verdade, tudo muda. Quando você entende que você está aqui por um chamado que não tem nada a ver com você, que Deus te chamou, não foi porque você é bonzinho, que Deus te chamou não é porque você é maravilhoso, não, Ele te chamou, pronto, acabou. Só que a tendência nossa é quando Deus nos chama, nós levantarmos tantos questionamentos, colocarmos tantas dificuldades. Deus chama Moisés. Moisés fala assim: não, o senhor deve estar errando. Eu tenho dificuldade de falar. Espera aí, Senhor, olha para mim. As dificuldades que eu tenho, o Senhor está me chamando. Deus fala assim: Moisés, deixa eu te dizer. Eu te escolhi não é porque você é bom. Eu te escolhi não é porque você é perfeito. Eu te escolhi porque você é cheio de limitação. Sabe essas desculpas que você dá para Deus não te usar? É as mesmas desculpas que Deus te dá para te escolher. Senhor, eu não sei falar. Aí Deus fala: eu te escolhi é porque você não sabe falar. Senhor, eu sou o menor. Eu te escolhi porque você é o menor. Senhor, eu não tenho condição nenhuma. Foi exatamente por isso que eu te escolhi. É esse o motivo. Então isso nos leva a pensar que não tem nada a ver comigo. Não tem nada a ver com você, é apesar de nós que Deus nos usa. Então Deus não chama só pastor, Deus não chama só missionário, Deus chama todos aqueles que estão inseridos no corpo, Deus chama todos aqueles que são igreja. Há um propósito. Cristo é o cabeça da igreja, a igreja é o corpo, e o cabeça Ele quer usar todo o corpo. O desejo de Deus é que você vá além do que você tem ido.
Você não foi salvo só para ficar lustrando cadeira de tempo, não. Você está aqui por um propósito. E esse propósito é muito maior do que você. E deixa eu te dizer algo que talvez você não saiba. Quando Deus te escolheu, Ele sabia quem você era. Quando Deus te escolheu, Ele sabia de todas as suas limitações. Deus não coloca a mão na cabeça e pensa assim: gente, eu errei quando eu escolhi o Zé Carlos. Não! Ele sabe exatamente de todas as suas limitações e foi por isso que Ele te escolheu. E deixa eu te dizer, Deus é o maior investidor que existe na história. Deus não joga ficha para perder. Deus não trabalha para perder. Jesus, Ele foi enterrado no túmulo emprestado. Para que Ele vai comprar um túmulo, se no terceiro dia Ele vai ressuscitar? Ele só investe naquilo que tem retorno para Ele, meu irmão. Para que eu vou investir num túmulo, se no terceiro dia eu vou sair de lá? Deus só investe naquilo que dá retorno. Lá na cruz, Jesus olhou para você e pensou assim: hoje não está valendo a pena não, mas vai chegar o dia. E hoje Ele olha para você sentado aqui recebendo a palavra e Ele vê o fruto do penoso trabalho está valendo a pena. Então o desejo de Deus é usar todos. Mas qual que é a maior dificuldade que as pessoas têm de entender o seu chamado? É porque elas imaginam que o chamado precisa ser algo sensacional, precisa ser algo sobrenatural. Eles querem ter uma experiência como o apóstolo Paulo teve a caminho de Damasco. Viu uma luz brilhando, uma voz do céu, ele cai por terra, as escamas caem dos seus olhos, fica cego. Isso não quer dizer que se você não teve uma experiência sobrenatural, pirotesca dessa, que você não foi chamado. Por que as pessoas não acreditam que não tem um chamado? É porque Deus nunca usou ninguém para falar com ela a esse respeito. É porque ela nunca viu anjo subindo e descendo. Ela pensa que não tem chamado, porque quando Deus falou não teve trovão, não teve fumaça. Porque ninguém colocou a mão na sua cabeça e saiu lá do fundo correndo, sapateando, colocou a mão na sua cabeça e falou: eis meu filho, eis se te chamo. Não. Por que as pessoas têm dificuldade? Porque elas estão atrás do extraordinário. Eu não estou dizendo que não é importante, me entenda com bons ouvidos, mas Deus não trabalha somente com o extraordinário. A maneira que Deus faz habitualmente é diferente. Deus é simples. E Ele trabalha com coisas simples. O perigo de correr atrás do extraordinário é que nós perdemos aquilo que é simples. Quando nós estamos atrás do que é espetacular, nós corremos o perigo de não ouvir a voz do Espírito. Nós corremos o perigo de não ouvir aquilo que o Senhor está ministrando no nosso interior, porque essa é a maneira que Deus tem para chamar os seus, falando no interior, falando dentro. Experiências externas são poderosas, são, mas elas só vêm para confirmar uma convicção que existe aqui dentro. Porque chega um dia na sua vida que o fogo pode passar. Chega um dia na sua vida que não tem trovão, que não tem fumaça. O que vai te manter convicto no lugar que você está? É a convicção interior. Então, você não precisa de pessoas para te aplaudir. Você não precisa de pessoas para ficar te mantendo. O que te mantém firme naquilo que Deus te mandou fazer é a convicção interior. E isso vem independente de experiências sobrenaturais. Quando você lê Isaías capítulo 6, ele teve uma visão do Senhor, fogo, fumaça. Aí nós pensamos: gente, peraí, a única convicção que eu tenho é Deus falando do meu coração. Então, esse negócio de chamado, Deus não me chamou não. Você escuta alguém falando sobre chamado, porque teve um sonho, eu fui arrebatado, ficou 7 dias dormindo. Você fala: gente, peraí, vamos fazer um teste se vocês estão chamados para a obra de Deus ou não? Bom, primeira pergunta é: algum momento na sua vida, algum momento na sua caminhada cristã, você já sentiu um desejo profundo de ser usado por Deus? Quantos aqui já sentiram? Quantos? Levanta aqui com a mão, levanta.
Isso é uma prova de que você foi chamado por Deus. Isso é um chamado. O fato de você ter esse desejo de ser usado por Deus é prova de que o Senhor nos chamou. Mas por que as pessoas não acreditam nisso? É porque não tem nada de sensacional. Parece que não é de Deus. As pessoas acham que vem dela, é coisa da mente dela, da vontade dela. Se em algum momento você quis algo de Deus, isso é o poder de Deus agir na sua vida, porque naturalmente o homem não quer as coisas de Deus. Se você por um momento já desejou ser usado por Deus em uma determinada área, é o próprio Deus que está te chamando. Aqui, o diabo não vai colocar no seu coração o desejo de ser usado por Deus. O diabo não chama ninguém porque ele serve. Acredite em mim. Se há uma convicção no seu coração, é o próprio Deus que está gerando. Por vontade própria, você também não ia ter esse desejo, porque o homem, ele quer aquilo que é contrário à vontade de Deus. Na nossa carne, nós nunca vamos querer agradar a Deus. Existem alguns sinais. Por exemplo, você está assistindo televisão e de repente vem no seu coração o desejo de orar. Esse desejo não é seu, vem do Espírito. Você está fazendo qualquer outra coisa, de repente você é consumido por esse desejo de ligar um rádio, de cantar, ainda que você está atrapalhando as músicas da Cassiane, mas você tem vontade de cantar. Isso não é um desejo seu, não é um desejo humano, é o próprio Espírito que está trabalhando, te trazendo para perto. Então, uma vez que Deus nos salva, Deus nos chama. E deixa eu te dizer, não lute contra o chamado de Deus. Dura coisa é lutar contra o propósito de Deus. Se tem uma luta que você já entra vencido, é lutar contra o propósito de Deus. Ele vai te nocautear. Essa convicção de ser chamado ou não tem hora para aparecer, não tem uma idade. Existem pessoas que Deus chama ainda criança. Existem pessoas que Deus chama adolescentes, jovens, adultos, velhos, não tem momento. Deus está chamando. Enquanto eu estou falando essa mensagem, Deus pode estar aquecendo o seu coração aí, Ele pode estar ardendo. Só que tem pessoas que têm conflitos quanto a isso. Se tem conflito, é um bom sinal. Vamos orar sobre isso. Porque se tem conflito aí, é porque tem um chamado aí também. Por exemplo, talvez você nunca teve um conflito se você ia ser médico ou não. Você nunca perdeu uma noite de sono pensando, será que eu viro médico ou não viro médico? Por quê? Você não foi chamado para ser médico. Você nunca perdeu uma noite de sono pensando, eu vou ser engenheiro ou não? Eu vou ser psicólogo ou não? Por quê? Porque você não foi chamado para isso. Então, se não existe conflito, é porque não tem chamado. Agora, se tem conflito, aonde tem fogo tem fumaça. Ou melhor, aonde tem fumaça tem fogo. Se tem um conflito, é porque existe algo ali. Se não tem conflito, é porque não tem nada dentro de você. Agora, quando tem um chamado, existe algo que está em ebulição dentro de você. Existe algo que está fervendo, existe algo que está borbulhando dentro de você. E aquilo que ferve por dentro, cheira por fora. Sei que você mora em apartamento, é só o vizinho do lado, de cima, de baixo, fazer café. Te desperta, te acorda, tu fica com vontade de tomar café. Aquilo que ferveu por dentro, cheira por fora. Isso é o chamado. É aquilo que ferve aqui por dentro, é um bichinho. Como diz um bom mineiro, é um trem que fica mexendo dentro de você, que você não sabe como resolver. É chamado. E aquilo que está fluindo dentro de você está transparecendo, você não está percebendo. Então, um conflito é sinal de que nós somos chamados por Deus. É o Espírito de Deus lutando contra a nossa própria vontade. E por algum motivo você está resistindo. Por algum motivo você está lutando. E por que as pessoas resistem ao chamado? Porque tem medo. Qual que é o medo? Será que é de Deus ou não é? Deixa eu te falar. Como saber se algo que está no meu coração é de Deus ou não?
Primeiro, isso que está no seu coração te desafia? O que está no seu coração te leva a ser uma pessoa melhor? O que está no seu coração te faz avançar? A segunda perguntinha é: o que está no seu coração você tem condição de fazer? Não, eu não tenho condição, então checkmate, acabou, é de Deus. Primeiro, porque te desafia, mexe com você. E segundo, que você não tem condição de fazer. Isso é prova concreta que foi Deus que colocou isso no seu coração. Me escute com bons ouvidos: Deus é o único doido que nos manda fazer coisas sem termos condições de fazer, com o único propósito: para você depender dele. Você acha que Deus te chamou porque você é maravilhoso? Deus não chamou porque não faz nada. A Bíblia diz que Deus chama aqueles que não são, para que através dele o propósito se cumpra. Qual é o propósito? Ele seja. Então Deus semeou algo no seu coração, está te deixando em conflito. Você está no caminho certo, você está no lugar certo. É para você que eu quero pregar hoje. Perceba que Deus chama cada um de forma diferente. Deus não chama ninguém da mesma forma. Deus chama pescador, Deus chama zelote, Deus chama cobrador de impostos, e nenhum imaginavam ser chamados por Deus. Num dia comum, um dia normal, algo começou a queimar no coração deles. Ouviram uma palavra que mexeu no interior. A partir dali tudo mudou. Nenhum deles imaginavam ser chamados por algo tão grande e tão nobre. Nada se compara ao chamado que nós recebemos da parte de Deus. Davi nunca sonhou em virar rei, nunca. A proposta de vida de Davi era ficar o resto da vida cuidando das ovelhas do seu pai. Mas um dia, o propósito de Deus trouxe Davi para virar o rei de Israel. Deus manda um profeta lá para consagrá-lo, sem ele estar esperando. Davi chegou a hora de quê? De virar rei. E falou: rei? Mas essa não é a única forma que Deus tem que te chamar. O outro meio que Deus tem que chamar é como Moisés. Moisés é aquele que não quer ir. Talvez há alguns Moisés aqui. Moisés não queria ir cumprir com o chamado na sua vida, ele resistiu. Mas não adianta você resistir, porque assim como Moisés foi, você vai também. A desculpa que você dá para Deus não te usar é a desculpa que Ele dá para te usar. Então há aqueles que não querem ir e há aqueles que se dispõem. Há aqueles que não esperam ser chamados. Há aqueles que não querem cumprir com o chamado, mas há aqueles que se dispõem. Existem chamados que são sobrenaturais, como o de Paulo. Mas existem chamados que não têm nada de miraculoso. Eu converti, tem 17 anos que eu converti, eu estou com 34, converti com 17. E de repente começou um negócio queimar no meu coração, eu não sabia o que era. Eu sabia que tinha a ver com a pregação da Bíblia. Eu me lembro que eu lia a Bíblia o dia todo. Eu queria colocar aquilo para fora. Então, a gente estava numa conversa que não tinha nada a ver. Eu jogava um versículo bíblico que não tinha nada a ver. Falando sobre futebol, a Bíblia diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Vou falar: esse cara é doido, meu irmão, mas é isso que queimava no meu coração. Eu falava: eu quero sempre falar disso. Não tinha nada a ver, não tinha nexo as coisas para falar. Deus chamava e Deus continua chamando pessoas até hoje. É por isso que você está aqui, porque Deus te chamou para fazer algo em você e para fazer algo através de você. A minha oração nessa noite é que Deus te estrague. A minha oração é que você saia daqui estragado, não pensar para mais nada, se não for para cumprir com o propósito de Deus. E aqui eu começo a pregar agora. Há um chamado que eu quero destacar, chamar de Maria.
Abra sua Bíblia lá. Lucas, capítulo de número 1. Eu fui chamado e agora? Eu vou aprender com Maria, mãe de Jesus. O chamado de Deus tem fases, tem estágios que nós precisamos passar por eles. Deus sempre permite que passamos por esses estágios. Então, baseado nesse texto, que Deus revela o propósito dele para Maria, eu gostaria de te mostrar pelo menos 6 fases de um chamado. 6 fases de um chamado na vida de alguém. Todas as vezes que Deus chama alguém, vai passar por essas fases. Você vai se identificar pelo menos em 2, 3 delas. Todas as vezes que Deus nos faz novos desafios, nós vamos passar por essas fases também. Lucas, capítulo de número 1, versículo 26. O texto diz assim: no 6º mês foi o anjo Gabriel, enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem, cujo nome era José, da casa de Davi. O nome da virgem era Maria. Entrando o anjo aonde ela estava, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. Porém, ela se perturbou muito com essas palavras e considerava que saudação seria essa. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, achaste graça diante de Deus. Conceberás e darás à luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Disse Maria ao anjo: como se fará isso, visto que eu não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso o ente santo que há de ti nascer será chamado Filho de Deus. Até Isabel, sua prima, concebeu um filho em sua velhice, sendo este o 6º mês para aquela que era considerada estéril. Versículo 37. Pois para Deus nada é impossível. Disse então Maria: eu sou serva do Senhor, cumpra em mim segundo a sua palavra. E o anjo se afastou de Maria. A primeira fase do chamado é perturbação. Diga comigo: perturbação. O anjo aparece para Maria e ela fica perturbada no seu espírito. Mas isso é paradoxal. É um paradoxo. Como que o Deus da paz vem e me tira a paz? Como que o Deus da paz vem e me deixa perturbado? Sempre que Deus te dá uma nova direção, frequentemente nós vamos experimentar essa perturbação interior, porque é através dessa perturbação que Deus chama a nossa atenção. Nessa fase da perturbação, nós perdemos a paz. Parece que tudo fica tumultuado, tudo entra em conflito. Abraão pensou que o problema dele já estava resolvido, tem Isaac, agora está tudo certo. Deus vira para Abraão e fala: Abraão, eu quero Isaac. O que Isaac significa? Riso, sorriso. Deus chega no campo do impossível e pede para Abraão o motivo do sorriso dele. Não se engane, Deus sabe das coisas, mas Deus também sabe pedir. E tem coisas que Deus vai te pedir que parece que a fé está contra a fé, parece que a promessa está contra a promessa, parece que o próprio Deus está contra o próprio Deus, vai te deixar em conflito. E quando nós estamos na fase da perturbação, surgem vários questionamentos na nossa mente. O primeiro é: será que isso é de Deus? Ou será que eu comi feijoada demais e tive um pesadelo? Será que isso que eu estou vivendo é de Deus ou é coisa da minha mente? Mas peraí, Tamar, como que eu vou ter certeza absoluta
se isso é de Deus ou não é. Deixa eu te dizer, nunca. Porque se você tiver certeza absoluta, você não vai precisar de fé. Se você tiver certeza absoluta, não vai ter espaço para fé na sua vida. Por que nós precisamos de fé? É porque nós não sabemos como as coisas vão acontecer. A única coisa que você tem é uma palavra. Vamos nos colocar no lugar de Maria. Ela era virgem. Aí de repente aparece um anjo dizendo que ela vai ficar grávida pelo Espírito. Você vai ter um filho. Ela fala, como? Ela ficou transtornada. A perturbação é normal, não é sinal de incredulidade. É a primeira fase do chamado de Deus na nossa vida. Tem algo que está te deixando em conflito, é sinal de que Deus chamou. Pode parecer contraditório, mas não é. Um Deus de paz que traz perturbação, mas essa é a verdade. Porque sempre a palavra de Deus, antes de gerar paz, ela gera perturbação, porque ela vem contra aquilo que nós queremos. A palavra de Deus, ela vem contra aquilo que nós imaginamos. É por isso que nos deixa perturbados. Depois que eu começo a caminhar na direção da palavra que Ele liberou sobre mim, começa a gerar fé no meu coração. Mas primeiramente, não, porque os meus propósitos são diferentes dos propósitos de Deus. A perturbação nos incomoda, mexe com a nossa estrutura. Essa perturbação é gerada para que você ore sobre isso, porque todas as vezes que nós estamos perturbados, nós vamos orar por aquilo. A Bíblia diz que o Espírito é como um vento. Isso significa que não é possível definir a sua ação. Nós não sabemos de onde ele vem, nós não sabemos para onde ele vai. Quando o vento sopra, nós ficamos perturbados, porque ele nos tira da zona de conforto. Ele nos tira do lugar que nós estávamos acostumados. Você sabe que nós temos a tendência de gostar das coisas bem claras e definidas. Isso não funciona para Deus. Não. O vento faz as coisas de forma imprevista, imprevisível. Deus revela o propósito. Deus mostra o projeto. Só que Ele oculta o processo. Deus colocou algo no seu coração, há um chamado, há uma visão, há um propósito. Só que do lugar aonde você está, até o cumprimento desse propósito, tem um processo. E o processo Deus não te mostra, o processo Deus oculta. Porque se Deus mostrasse o processo, nem sentado aqui nessa cadeira você estava. Se Deus te mostrasse o processo, já tinha desistido há muito tempo. Por que Deus não mostra o processo? É porque Ele quer que você dependa dEle, dia após dia. Então a primeira fase do chamado, Deus vai nos perturbar. A segunda fase do chamado é o entendimento. Maria disse, como que isso vai acontecer se eu não conheço homem algum? A segunda fase é a revelação do entendimento. Continua da primeira, porque se eu estou em conflito eu vou orar. E a oração traz entendimento. Oração traz clareza. Uma vez que Deus ganhou a sua atenção na perturbação, agora Ele revela o plano dele para você. Uma vez que Deus conseguiu chamar a sua atenção, uma vez que Deus conseguiu mexer com você, depois que Maria teve um coração perturbado, o anjo vai revelar de forma mais clara qual que é o plano. Ela entendeu. Ela vai ter um filho, que seria filho de Deus. O trono dele não teria fim, ele seria conhecido como filho de Davi. Ela entendeu como Deus queria fazer. Mas apesar de entender, não teve uma disposição inicial por parte dela. Deus está trabalhando de forma que ela vai responder o chamado.
Mas entenda, ter entendimento da vontade de Deus é vital. Precisamos orar todos os dias, para que Deus nos livre da cegueira espiritual. O maior desejo do nosso coração, a nossa motivação tem que ser em fazer a vontade de Deus, ter clareza de qual é o propósito de Deus para a nossa vida, qual é o propósito de Deus para você nessa geração, e se encaixar nisso, porque isso tem uma satisfação existencial. Quando você encontra um propósito, você encontra tudo aquilo que você precisa para o cumprimento desse propósito. A unção, a provisão, a habilidade está no propósito. Sabe o que é fracasso? É você ser bem sucedido naquilo que não importa. É você ser bem sucedido naquilo que Deus não te chamou para fazer. É você insistir contra o propósito de Deus. Deus não está preocupado com o que você quer fazer, não. Deus está preocupado com o propósito dele na sua vida. Aquelas pessoas que conhecem o propósito experimentam provisão, suprimento. Você encontra o propósito, você vai encontrar os melhores dias da sua vida. Quando você tem esse entendimento, então você sabe por que você está aqui. Você sabe que Ele quer te usar. Você sabe como Ele quer te usar. Você quer ser usado por Deus? Você pretende cooperar com a obra de Deus? Então, o primeiro é perturbação, o segundo é entendimento, a terceira fase é hesitação. O texto diz assim: então Maria disse ao anjo: como vai acontecer se eu não conheço homem nenhum? Algumas pessoas pensam que fazer pergunta para Deus é pecado. Algumas pessoas pensam que questionar a Deus é pecado. Só que você precisa entender que questionar tem dois sentidos. O primeiro sentido é quando você questiona porque você não entendeu, você tem dúvida, você está atrás de resposta. Isso não é pecado. Quando você questiona o governo de Deus na sua vida, ou a forma que Deus faz as coisas, isso sim é pecado. Maria hesitou em receber essa grande revelação. Ela questionou: mas como que vai acontecer? Quantos de nós fazemos isso? Senhor, peraí, eu nem me formei na faculdade ainda. Senhor, peraí, eu nem casei. Deixa eu casar, Jesus. Eu estou aqui, eu escolhi esperar. Estou doido para casar. Senhor, peraí, eu me preparei a vida inteira para ser outra coisa. Agora o Senhor me chama para ser um pastor. O Senhor me chama para ser um missionário. O Senhor me chama para viver coisas tão grandiosas. Peraí, vamos com calma. Não é errado fazer esse tipo de pergunta. Se seu coração for sincero e submisso, Deus vai responder todos eles. É o Senhor que te chamou. Deus revela uma direção nova para a sua vida. Você se sente angustiado. Você fala: como que é? Porque quando você acha que entendeu Deus, Ele bagunça tudo. E vou começar do zero de novo. Quando Deus te dá uma nova direção, você se sente incapaz. Mas como que vai ser isso? Ou talvez, Senhor, eu não tenho tanta fé para dar esse passo. Aí nós começamos a racionalizar o plano de Deus. Mas como que vai ser? Será que não vai funcionar? Nós questionamos a Deus. A nossa tendência é ter dificuldade com o novo. A nossa tendência nessa fase é fugir de Deus. Então deixa eu te falar, tem questionamento? Apresenta perguntas, não desculpas. Mas como? Deus é amoroso. Nessa fase da hesitação, você precisa vencer todos os conceitos naturais. Porque nós agimos de forma natural. Entender que Deus age de uma forma diferente do que nós imaginamos. Deus quebra o nosso conceito natural e Ele escolhe aqueles que ninguém escolheria. Sabe por que eu estou pregando aqui hoje? É porque não tinha ninguém pior para vir pregar.
Ou você acha que Deus trabalha com os melhores? Deus não te escolheu porque você é bom, não. Deus te escolheu apesar de você. Vamos nos colocar no nosso lugar. Ou você acha que você é maravilhoso, que Deus precisa de você? Deus escolhe pessoas improváveis. Essa igreja, a começar dos pastores, é uma igreja de improváveis, para não ter dúvida de que a obra é dele. Amém? Amém. Deus escolhe aqueles que não são. Por que tem hesitação? É porque quando Deus te chama, você olha para você. Aí você se enxerga demais, aí você fala, eu não tenho condição. Ele não está te perguntando se você tem condição. Eu não posso, ele não está te perguntando se você pode. Para de olhar para você. Quanto mais você olhar para você, mais incredulidade vai ser gerada no seu coração. Mas quanto mais você olhar para o Cristo, mais fé vai ser gerada. Então pare de se enxergar, pare de olhar para as suas limitações. Você sabe, acho que Deus, nossa, eu errei. Não errou nada, é por isso que Ele te escolheu. Só que Deus não quer que você continue com essa limitação. Ele vai te dar situações para você crescer nela. Por que Maria vai hesitar? Porque ela não conseguiu ver a forma que Deus queria trabalhar. Peraí, como que eu vou ficar virgem se eu não tenho marido? Aí o texto diz assim, Isabel, que era estéril, olha lá, ó, já está no 6º mês de gravidez. Moisés, que era gago, conduziu uma multidão de 2,5 milhões de pessoas. De fato, para Deus não haverá impossível. Deixa eu te dizer, se Deus faz algo na minha vida, filho, pode fazer na vida de qualquer um. Pode fazer na sua. É por isso que Deus derrama a unção dele sobre nós. Porque a unção vem para você fazer aquilo que você não tinha coragem de fazer, e para você falar aquilo que você não tinha coragem de falar. Isso é unção. Unção, todos não, é nítido. Então pare de se enxergar, pare de se ver, olha para Cristo. O segredo da vida cristã é olhar para Cristo e para aquilo que Cristo fez. Aí nós chegamos na 4ª fase. A 4ª fase é a rendição, é quando Deus me quebra. Você sabe que Deus não usa um homem inteiro, Deus só usa um homem quebrado. Deus não usa um homem forte, Deus só usa um homem fraco. Quem que é o homem fraco? É aquele que depende de Deus. Deus só fez o que fez na vida de Jacó porque Ele quebrou Jacó. Sabe por que Jacó não teve que lutar com Esaú? Porque ele já tinha lutado com Deus. Olha o versículo 38. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Irmão, tem oração que é tão perigosa. Quando você ora, o anjo anota. Aí quando você fala, não tem jeito não, aí Deus fala assim, mas peraí, você não falou isso aqui esse dia? Eu estou aqui, Jesus. Envia-me a mim. Ele anotou. Ele levou a sério. Então Maria passa rapidamente da vacilação para a rendição. Isso significa que ela renunciou à vontade própria para receber o propósito de Deus. O plano de Deus, uma nova direção. Pode ser que Deus te dê uma direção de 180 graus na sua vida. Vai mudar tudo, vai mudar a sua geografia, vai mudar tudo. Aí nós criamos resistência dizendo que isso é do diabo, está amarrado no nome de Jesus. Não está. E enquanto você não se submeter a isso, você não será pleno, você não será resolvido. Não tem nada melhor do que você estar no centro da vontade de Deus. Ela abriu mão. Agora vem cá.
Se Maria não se rendesse ao propósito de Deus, como que nós estaríamos hoje? Quantas Marias nós temos aqui hoje? É engraçado quando você pega as mulheres do Antigo Testamento, principalmente aquelas mulheres que geraram os nazireus. Quando ela olhava para a sua barriga e era um nazireu, ela estava gerando a própria libertação dela. Porque era o nazireu que queria libertar o povo do cativeiro do inimigo. Ela estava gerando a sua própria libertação. Existem coisas que Deus colocou dentro de você que está na fase gestacional, está sendo gerado. Mas dependendo da sua resposta, isso nunca vai nascer. Você pode abortar o propósito de Deus. Por quê? É porque você não entende. O que a religião fala? A religião diz que Deus nunca vai te pedir algo que Ele não tenha pedido para alguém antes. Se Maria fosse teóloga, quando o anjo aparecesse a ela dizendo que ela ia gerar um filho do Espírito, gente, tem coisas que a gente só acredita que está na Bíblia. Ela falou, você podia repreender o anjo, não sei o nome de quem. Você está repreendendo o nome de Adonai. A religião fala isso. Deus nunca vai te pedir algo que Ele não tenha pedido para ninguém. Isso é mentira. Porque pode ser o que Deus está te chamando para fazer, não é dar continuidade a algo que alguém já está fazendo, mas é ser o originador de algo, é iniciar algo novo. Se Maria não se rendesse ao propósito, ela poderia comprometer tudo que Deus estava projetando. Sabe o que Deus espera ouvir de você nessa noite? Eis-me aqui, Senhor, me usa. Se rende, querido. Se rende a uma força maior. Como cristãos, nós precisamos entender o gesto de levantar as mãos. Levantar as mãos ao Senhor é um gesto espiritual. Um bebê, quando ergue as mãos diante dos seus pais, ele quer que os pais o peguem no colo. Quando você ergue as mãos, você está dizendo, Pai, me pega no colo, me carrega. Levantar as mãos também aponta para um sinal de prontidão. Quando o professor precisa de alguém, um voluntário na sala de aula, quem é? O voluntário levanta a mão. Quando nós levantamos a mão, nós estamos dizendo ao Senhor, eis-me aqui, me use. Eu não sei como que vai ser não, mas eu quero entrar de cabeça nesse negócio. Eu sei que o Senhor vai bagunçar a minha vida. Eu sei que o Senhor vai virar tudo de perna para cima e de cabeça para baixo, mas eu estou aqui. Quando um adversário é vencido pelo seu inimigo, ele ergue as mãos, ele se rende. Em todos os casos, é rendição. Por isso, levante suas mãos, se renda ao chamado de Deus, se renda ao propósito de Deus. Pare de lutar contra o propósito de Deus na sua vida. Se renda. Por mais que você não entende, se lance nisso, se joga nisso. Deus não está brincando com você, Deus não está brincando com os seus sentimentos. E a quinta fase é a fase da comprovação, da atestação. O texto diz assim: bem-aventurado a que creu, porque serão cumpridas as suas palavras que lhe foram ditas pela boca do Senhor. Essa fase da comprovação é a fase onde Deus confirma o plano. Só que essa confirmação, ela só vem depois da rendição. Não é o contrário. Muitas pessoas querem a comprovação antes da rendição. Não. A comprovação só vem depois que você se rende. Maria ficou grávida. Preste atenção. Maria ficou grávida, agora ela está vendo no seu próprio corpo a comprovação daquilo que Deus falou. O anjo falou, você vai engravidar. Maria todos os dias olhava a barriga no espelho, e a barriga só vai crescendo. 1 mês, 2 meses,
3 meses, 4 meses, já está barriguda. Maria, quando olha para a barriga dela, ela está vendo a comprovação daquilo que Deus falou ao seu respeito. Ela renunciou à sua vontade por causa do plano de Deus. Deixa eu te dizer, se você renunciar à sua vontade por causa do plano de Deus, não vai demorar. Você vai ver a comprovação desse plano na sua vida. Vai virar gente. É natural na vida daquela pessoa que foi chamada essa comprovação. Essa comprovação é o selo do seu ministério. Deus te chamou. E por último, para a gente terminar, a 6ª fase é o cumprimento. Maria diz: a minha alma engrandece ao Senhor. Maria se alegrou no plano de Deus. Eu não estou entendendo, mas é o melhor de Deus para mim. Maria deu glória a Deus. Quando você aceita o plano de Deus na sua vida, vai ter felicidade, vai ter plenitude, vai produzir alegria. O que o anjo profetizou sobre Maria? Que ela tem um filho. Passa 9 meses, Jesus nasce. Maria olha para Jesus e pensa: o propósito de Deus virou gente. O propósito de Deus encarnou diante dos olhos de Maria. Maria viu a palavra que Deus falou sobre ela encarnar, se tornar uma realidade, uma verdade. Não tinha como Maria dizer que aquilo não era verdade, encarnou. É como uma mulher que não pode ter filho, é estéril, e Deus fala: olha, eu vou abrir a madre. E aquela que não poderia ter filho, agora está segurando o milagre nos braços. Como falar que a palavra de Deus não se cumpriu? Virou gente, encarnou. A promessa de Deus na sua vida vai virar carne. A promessa de Deus na sua vida vai virar gente, vai tomar uma forma de um jeito que as pessoas não vão poder negar, vai estar diante delas. Todos nós precisamos passar por essa mesma experiência e dar o mesmo testemunho. Nós precisamos sustentar a fidelidade de Deus. A promessa que Deus liberou sobre mim virou carne, virou gente. Eu consigo apalpar essa promessa. Só que deixa eu te falar, estar nos planos de Deus não quer dizer que nós não teremos problema. Maria, naturalmente, dentro daquela cultura, ficar grávida, sem casar, era tida, ela poderia ser apedrejada. É por isso que o José, ele projeta fugir e deixar Maria, porque quando José fugisse, ele estava assumindo a culpa, sem ter feito nada, para Maria não ser apedrejada. Maria estar grávida poderia ser um problema muito natural, porém no plano e no propósito de Deus era muito maior do que qualquer sofrimento, porque os frutos irão trazer regozijo eterno. Todos nós passamos por essas fases. Deus te chamou, só que as coisas não acontecem dessa forma. Não aborte o propósito de Deus na sua vida. Não abra mão do propósito de Deus na sua vida. É porque está difícil. E quem disse que ia ser fácil? Aquilo que não te custa nada não vale nada. Mas por que eu estou passando por isso? Você tem que ter história para contar. Deus está te fortalecendo, Deus está te ajustando, Deus está te deixando da forma que Ele deseja. Não abra mão desse processo agora. O menino está para nascer. Não abra mão do propósito. Ainda que você tenha motivo para desistir, para largar tudo, não larga. Mas está difícil, vai difícil mesmo. Estou sem vontade, vai sem vontade mesmo.
Ainda que você não tenha clareza hoje, mas lá na frente você vai olhar e vai dizer: valeu a pena. Valeu a pena não ter aberto mão. Valeu a pena ter perseverado contra a própria circunstância. Há uma palavra de Deus liberada sobre a sua vida. Há um propósito de Deus liberado sobre a sua vida. Há uma promessa de Deus liberada sobre você. Diga comigo: há uma promessa de Deus liberada sobre a minha vida. Quem falou foi Deus. Há uma promessa sendo construída. Há uma promessa liberada sobre a sua vida. No capítulo 1 de Reis, capítulo 17 de 1 Reis, conta a história de um homem chamado Elias. E Deus chama Elias para o ministério profético. Chega o momento onde que Elias ele precisa passar o bastão para Eliseu. E quando ele compartilha da sua capa, é como se ele estivesse compartilhando do direito de primogenitura. Então, Eliseu agora vai viver 2 vezes mais aquilo que Elias havia vivido. Elias, na sua vida, ele havia operado 7 milagres. Então, agora Eliseu vai viver 2 vezes mais do que Elias tinha vivido. Então ele precisa operar 14 milagres. Havia uma promessa de Deus em andamento, que ele iria operar 14 milagres, porque ele recebeu do direito de primogenitura. Só que quando ele morre, ele tinha operado somente 13 milagres. Mas havia uma promessa de Deus em andamento. Havia uma promessa de Deus liberada sobre ele. O texto vai dizer que Eliseu, o profeta, foi colocado dentro de uma cova, só que eles não tamparam a cova. E tinha um exército que estava vindo correndo com um morto na mão. A primeira cova que eles veem aberta, eles jogam o morto lá dentro. Só que quando esse morto, ele tem contato com o profeta Eliseu que estava morto, a Bíblia diz que ele ressuscita. Mas por que ele ressuscita? É porque existia uma palavra de Deus em andamento sobre a vida do profeta. Porque quando há uma promessa em andamento, até osso de profeta morto faz milagre. Há uma promessa em andamento sobre a sua vida. Há uma promessa em andamento sobre a sua família. Há uma promessa em andamento sobre o seu ministério. Eu quero te dizer, o mais interessado que isso se torne gente é Deus. O mais interessado que isso se torne uma realidade é o próprio Deus. Quem faz a obra é Deus, nós cooperamos com Ele. E como que eu coopero? Correspondendo com aquilo que o Senhor quer que eu faça. Agindo da forma que Ele espera que você aja. Fique em pé nesse lugar. Coloque a mão sobre o seu coração. Nós não acreditamos em coincidência, não. Se Deus colocou essa palavra no meu coração, Ele trouxe pelo menos um par de ouvidos para ouvir aqui nessa noite. Talvez você entrou aqui perdido quanto à questão do seu chamado. Talvez você entrou aqui sem rumo, sem direção. Você não sabe o que fazer. Talvez sua vida está dando tudo errado. Talvez é algo que queima no seu coração, mas você não tem clareza para viver isso. Deus, Ele não trabalha com gente pronta. Deus trabalha com pessoas disponíveis. Há uma convocação celestial aqui nessa noite. Há uma convocação divina aqui nessa noite. Para que tantas coisas que Deus já falou a seu respeito, talvez já morreu, já tem muito tempo, e você pensa que isso não ia acontecer mais. Deus está reacendendo a chama no seu coração nessa noite. Deus está reacendendo a chama do chamado. Você não é comum. Você nasceu para ser mais um. Talvez você levante essa desculpa dizendo: Senhor, eu não. Eu sou o menor da minha casa é a menor da tribo. Deixa eu te dizer, Deus te escolheu. Você não presta para viver mais nada se não for para viver o propósito de Deus. Há um clamor no seu interior por mais.
vão chamar, Deus te deu essas ferramentas que você precisa para cumprir o chamado. Só que no meio do caminho Deus aparece e diz: eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Quando passares pelo fogo, a chama não arderá em ti. Eu é que sei que pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, eu vos ouvireis, buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e o primo da vossa sorte. Deus quer te apresentar para a Vila Velha. Deus quer te apresentar para a cidade de Vitória. Deus quer te apresentar para essa nação. O que Deus vai fazer na sua vida não fica restrito a esse lugar. Eu não sei para quem eu estou pregando, mas eu sei o que Deus vai fazer na sua vida. Se há esse clamor no seu coração, se há esse desejo por algo maior de Deus, se há esse clamor, essa inquietação no seu interior, se essa palavra mexeu com você, eu queria que você saísse do seu lugar e você viesse. Hebron, Igreja Viva.